Na verdade, a única coisa, vamos dizer assim, que não é tão interessante é, obviamente, ficar memorizando, né? Eu vou dizer memorizar, porque eu odeio a palavra decorar. A parte ruim é ficar memorizando o que cada um faz, né? Mesmo porque alguns deles têm funções, mais de uma função. Então, torna aí meio complicado você memorizar todas elas, né? Bom, fazendo uma análise visual desses hormônios, é óbvio que, eu não vou dizer que é o mais importante, mas eu vou dizer que é o mais solicitado e o que mais aparece, é esse aqui do lado esquerdo, em vermelho, que eu chamo de alxinas ou alcinas, tá? Então, esses alcinas, olha aí a responsabilidade desse cara, né? Ele tem uma função, vamos dizer, maior. Giberelinas vem aí em segundo caso, os ácidos abscíssico também está aí uma quantidade legal, e os dois últimos, o etileno e o citocininas, na verdade, aparecem aí em menor quantidade, tá? Então, aqui está relacionado 5 hormônios vegetais, tá? Para que a gente possa iniciar a nossa aula, o professor vai questionar, primeiro, o que é um hormônio vegetal. Então, eu coloquei aqui nesse mapinha conceitual aqui para vocês, o que é, né? Hormônio vegetal nada mais é um grupo de compostos orgânicos, de substâncias orgânicas, que ocorrem naturalmente no vegetal. São produzidas pela planta. A planta produz esse hormônio, certo? O qual a baixa concentração, a diminuição da concentração, inibe ou modifica processos morfológicos e fisiológicos no vegetal. Ou seja, o vegetal não cresce, o vegetal não se desenvolve, o vegetal fica pequeno e provavelmente não desenvolva a sua função. Por exemplo, não promova aí um fruto, não promova aí uma semente ou por aí afora. Então, esses hormônios são muito parecidos com os nossos hormônios. Nós vamos estudar isso no final do ano, que são o nosso sistema endócrino, né? E lá no sistema endócrino eu tenho vários hormônios, como a calcitonina, eu tenho a insulina, eu tenho o glucagon, eu tenho noradrenalina, eu tenho aldosterona, eu vou ter uma infinidade de hormônios. Claro, substâncias produzidas pelo nosso corpo e que vai desempenhar função distinta a cada segmento, é óbvio. Então, hormônios são substâncias químicas orgânicas produzidas pelo próprio vegetal e que têm função distinta, tem uma ação distinta, tem um local, obviamente, pré-determinado para ele agir. Beleza? Vamos começar? Vamos começar do principal? As alcinas. Então, nas alcinas, eu tenho, constitui a primeira classe de hormônios vegetais descobertas, tá? Então, dentre o estudo aí hormonal, foi o primeiro aí hormônio a ser descoberto. São produzidas nas extremidades dos coleptóticos, camada protetora dos monocotiledôneas. Então, é a camada onde protege. Protege quem? As monocotiledôneas. Lembra? Semana passada nós estudamos as monocotiledôneas, certo? Então, tem lá o tipo de raiz, tem lá as ramificações, o que vocês já sabem. Hoje, obviamente, classificar o que é uma monocotiledônea e uma dicotiledônea de aulas passadas. Então, são produzidas nessas extremidades, nessas camadas protetoras, de gramíneas e nas pontas dos caules de diversas plantas. Então, ó, gramíneas, a grama é, obviamente, uma monocotiledônea. Como também nos meristemas das folhas jovens, nos frutos e nas sementes. Meristema, galera, é a aula da semana que vem. Nós vamos ver os tipos de meristema, primário e secundário. Primário está relacionado com o crescimento do vegetal em altura. O vegetal cresce em altura. E, obviamente, o meristema secundário, o vegetal cresce em largura. Ele acaba engrossando o seu caule por aí afora, tá? Então, nesse ápice aí, nesses meristemas de folhas jovens, frutos e sementes, eu tenho a presença desse hormônio. De modo geral, atuam no desenvolvimento das gemas laterais, no tropismo. O que era o tropismo? Movimento, obviamente, aí vertical,
e no desenvolvimento dos frutos. Então, uma ação dele é o desenvolvimento das gemas laterais, desenvolvimento dos frutos e no tropismo. Seria aí a característica principal, a função principal. Tá? Sua ação característica é o alongamento da extensão celular, promovendo o crescimento de raiz e caule. Lembra? Nós tínhamos aí uma gravidade positiva quando eu vou no sentido da gravidade, quando a raiz cresce em direção ao solo. Então, aí eu tenho uma gravidade positiva, né? E eu tenho uma gravidade negativa quando o caule cresce ao contrário, diretamente proporcional, obviamente, ao movimento gravitacional, ao movimento que o corpo exerce sobre o centro da Terra, tá? Então, repara que esse hormônio, ele está relacionado ao alongamento celular, ao crescimento desse vegetal, tá? Não só do vegetal, principalmente da raiz e dos caules. Porém, essa condição é determinada pela quantidade de hormônio. É óbvio, quanto mais hormônio eu tenho, maior o crescimento. Quanto menos hormônio eu tenho, obviamente, menor esse crescimento. Tá? E das altas concentrações, inibe o alongamento celular. Gente, nunca alta concentração de hormônio é vantajoso. Repara que aqui ele está dizendo que a grande concentração desse hormônio não faz com que o vegetal cresça rápido, inclusive faz ao contrário, faz com que ele não cresça, né? Então, a alta concentração vai inibir essa ação, beleza? Muito bem. O movimento da alcina é chamado unipolar, pois é unidirecional, tem só um sentido, muito bem. Do ápice dos meristemas em direção à base das folhas, dos caules e das pontas das raízes. Então, é um crescimento sempre unidirecional. Muito bem. Esse tipo de transporte requer energia e não é influenciado pela gravidade. Então, não é responsável lá. A gravidade não tem nada a ver com o seu crescimento. Então, a gravidade para a raiz, uma gravidade positiva, poderia aumentar o crescimento da raiz. Isso não acontece, tá? Mencionado aí que essa gravidade não influencia a produção desse hormônio e o crescimento desse vegetal, tá? O ácido idulacético, chamado de AIA. AIA é a alcina natural mais encontrada nos vegetais. Guarda esse nome, galera. AIA é um hormônio produzido pela alcina, é o hormônio mais solicitado e mais abundante nos vegetais. Então, para a gente terminar as alcinas, repara bem que ele está relacionado com o crescimento, com o alongamento, tanto do vegetal, quanto de folhas, flores e frutos. Beleza? Tranquilo? Bom, giberelinas é um outro hormônio, também produzido pelas plantas, são produzidas nos meristemas apicais do caule, na raiz, nas folhas jovens, no embrião de sementes e nos frutos. Então, olha onde eu encontro esses hormônios. No ápice do caule, nas raízes, em folhas jovens, no meu embrião e principalmente nos frutos. A classe das giberelinas controlam vários aspectos do crescimento e do desenvolvimento das plantas. Então, repara que eu tenho um outro hormônio que também está relacionado com o crescimento, a multiplicação de células desse vegetal. Elas atuam no alongamento do caule, no crescimento da raiz e frutos e na germinação de sementes. Então, olha aí onde esse cara atua. Atua, então, no alongamento do caule, no crescimento da raiz, na verdade, a profundidade da raiz, né? Eu tenho ainda a germinação de sementes e a formação do fruto, tá? O embrião de cada planta jovem contém giberelina, que estimula a semente a sintetizar enzimas digestórias. Então, no embrião, na estrutura responsável aí pelo desenvolvimento, pela união do grão de pólen com a osfera, né? Eu tenho aí o embrião. E esse embrião, obviamente, ele é estimulado por esse hormônio, a giberelina, a produção de enzimas digestórias. Com o resultado da degradação, são liberados açúcares e aminoácidos para esse embrião.
Então, da digestão, o que são liberados? Açúcares, que nada mais é do que o alimento, e vai ser liberado ainda aminoácidos. Aminoácidos são proteínas, que quem vai usar isso é o embrião. Na verdade, galera, isso aqui nada mais é do que o endosperma. Na verdade, aquela massa de, obviamente, sustentação e nutrição para esse embrião, enquanto ele não desenvolveu as suas raízes e as suas folhas, tá? Então, esse hormônio está auxiliando a produção de açúcares, de carboidratos, principalmente a glicose, e de aminoácidos, de proteínas, para que esse embrião possa utilizar aí essa situação. Beleza? Muito bem. Atualmente existem cerca de 173 tipos de gliberelinas desse hormônio. A mais conhecida é o ácido gibérelico. Na verdade, é até difícil pronunciar a palavra, né? Gibérelico. Esse é o hormônio da giberelinas mais conhecido, mais utilizado, tá? Vamos ver, então, agora o ácido abscísico, que é esse cara, produzido nas folhas, na coifa. Lembra onde é que estava a coifa? Na aula que eu mostrei para vocês sobre monocotiledôneas e dicotiledôneas, eu mostrei a diferença das raízes. E tinha lá uma raiz chamada raiz pivotante ou axial. Aquela que tem um eixo central. Na ponta dele, ele tem uma proteção que protege ali esse desenvolvimento das células para que essa raiz cresça. Então, isso chama-se a coifa, tá? Então, é encontrado em folhas, na coifa e no caule. Então, obviamente, aí e nessas regiões. É produzido nas raízes e transportados via o xilema. Xilema vimos ontem, não, segunda-feira, que é um vaso liberolenhoso que vai transportar o quê? Água e sais minerais. É o que a gente chamou de seiva bruta. É o que vai levar essa água para as folhas, para que possa ocorrer, obviamente, o processo, então, de fotossíntese. Beleza? Muito bem. O ácido abscísico é um inibidor do crescimento das plantas, ou seja, em grande quantidade, ele inibe esse crescimento. É responsável pelo bloqueio do crescimento das plantas durante o inverno. Então, durante o inverno, a baixa temperatura, a planta gasta muito para manter-se o seu metabolismo. Então, é produzido esse hormônio para que ela não cresça, para que esse hormônio seja um inibidor e faça com que essa célula venha aí a não crescer. Tá? É responsável pelo bloqueio do crescimento no inverno, atua também na dormência das sementes, impedindo que germinem de forma prematura. Então, olha lá, esse ácido abscísico, ele funciona como inibidor de crescimento. Vai inibir o crescimento das células vegetais durante o inverno, para que ela economize energia, ATP, para que ela não venha a gastar uma quantidade mais do que necessária nesse crescimento, e também inibe o crescimento das sementes do embrião durante o seu desenvolvimento. Ou seja, para que essa estrutura, essa semente, não venha a germinar de forma prematura, antes de ter sido totalmente desenvolvido. Tá? Então, ácido abscísico na inibição de crescimento do vegetal durante o inverno e da semente enquanto ela está em desenvolvimento. Beleza? Aqui, ácido etileno, na verdade, esse ácido é muito interessante. Na verdade, esse cara, ele está auxiliado ao amadurecimento e ao desenvolvimento dos frutos, tá? Muitas vezes, as pessoas, os comercializantes, principalmente de banana, eles usam muito esse gás. Eles pegam a banana verde, eles põem as bananas numa câmara e eles liberam esse gás etileno, o que acelera, tá? Acelera o processo de maturação. Ou seja, a banana vai ficar madura num tempo menor do que fosse natural, tá? Diz lá, é o único hormônio gasoso, é um hormônio incolor e produzido em partes da planta e provavelmente se difunde
no espaço entre as células. Então, é um hormônio que está relacionado aí principalmente à maturação, ao desenvolvimento do fruto, para que o fruto venha aí amadurecer de forma mais rápida, tá? E por último, as citocininas são abundantes em locais de grande quantidade de proliferação celular, ou seja, de crescimento das células, como sementes e em germinação de frutos e folhas em desenvolvimento e também na ponta das raízes. Então, é um hormônio que está relacionado com o desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? De sementes, de frutos, das folhas e das pontas das raízes. Aquela região que está protegida com a coifa, tá? Em associação com as alcinas, que também está relacionado com o desenvolvimento e o crescimento vegetal, atuam na divisão celular e no controle da dominância apical, ou seja, no controle da gema apical, dos vegetais que estão crescendo na parte superior dele. Tá? As citocininas também são responsáveis por retardar o envelhecimento das plantas, ou seja, tornar as plantas cada vez mais jovens, evitar aí o envelhecimento precoce, tá? Então, assim, amados, foi o que eu falei, é uma atividade onde a memorização tem que ser grande, né? Infelizmente, para que a gente possa, obviamente, ter aí a caracterização de todos eles, tá? Bom, feito isso, agora eu vou mencionar a atividade de vocês. A atividade de vocês, só um minutinho, vou abrir ela aqui para que a gente possa, para que a gente possa analisar, para que a gente possa, obviamente, analisar qual é essa atividade. Só um minutinho, deixa eu achar a bicha, está escondida, documentos, sai para lá, filho. Aí, muito bom. Aqui. Muito bem. Freeway. Show. Bom, vamos nessa. Olha lá qual que é a nossa atividade de hoje. Eu vou duplicar minha tela aqui para que vocês possam compreender. Aqui está. A nossa tabelinha lindona de Jesus. Teve alguns alunos que fizeram aqui mesmo. E eu acho interessante até. Pode fazer aqui, não tem problema. Então, a primeira coisa, você vai colocar o nome, ajudou muito. Alguns alunos colocaram o nome, mandaram por outro celular, e aí não tinha um nome. Professor é tal, mas eles colocaram o nome aqui, o que me ajudou bastante. Se você puder colocar o nome aqui, fica tranquilo. O que eu quero nessa primeira tabela? Ó, são duas tabelas. Na primeira tabela, o que eu quero? Eu quero saber quais são esses movimentos. O que é o fototropismo? Você vai lembrar da aula de ontem e você vai relatar aqui. Pode escrever aí, tal, não tem problema. Escreve aí à vontade. Se precisar pular linha, vai pulando linha, não tem problema. Vai escrevendo. Eu quero saber o que é o fototropismo, o que é o nastismo, gravitacionismo e por aí afora. Na verdade, galera, vocês vão usar o material que eu te passei, que está lá no grupinho de vocês já, só que, obviamente, você vai sintetizar. Você vai escrever em poucas palavras. Você pode escrever, obviamente, da forma com que eu gosto, você pode escrever em tópico. Então, colocou lá, primeiro tópico tal, segundo tópico tal, e por aí afora, beleza? Então, isso aqui são os movimentos dos vegetais. E aqui embaixo são os hormônios. O que faz a alcina? Gente, tópico simples e objetivo. Não é para copiar o que está lá e colocar. É para você sintetizar, com poucas palavras, dizer o que cada hormônio faz. Fechou? Então, você tem uma tabela de movimentos, você tem uma tabela de hormônios. Então, feito essas tabelas, você vai, obviamente, me encaminhar essa tabela via WhatsApp. Então, preenche. Eu vou mandar agora no grupo da sala de vocês. Salva lá no seu computador ou no seu celular. Preenche. Preencheu, devolve para mim, preenchidinha, completinha, para que eu analise e já tenha aí valor como a sua nota de trabalho. Beleza? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algo não ficou entendido?
ou eu já posso finalizar a chamada e já liberar, obviamente, o trabalho de vocês? Vai entregar hoje? Não, hoje não. Vamos fazer para entregar semana que vem? Pode ser? Pode ser. Pode. Tranquilo? Por quê? A gente não tem mais aula hoje. Hoje é a nossa última aula. Gente, eu não vou sacanear vocês de ter que entregar hoje, tá? Então, vamos deixar para entregar semana que vem? Só que assim, eu só fico preocupado porque tem gente que a gente prolonga a data e acaba esquecendo de entregar as coisas. Então, teve gente que ainda não me entregou a primeira tabela que eu pedi. Esse já é o segundo trabalho, tá? Então, anota lá, faz lá um caderninho de anotações, ou anota no teu celular, num bloco de notas. Eu sei lá onde você anota, mas tem que fazer a lição, preencha a tabela, simplesona, preencheu, manda para mim via WhatsApp e eu vou corrigir. Para todos os alunos que me entregaram os exercícios, eu sempre respondo aquilo que você me entrega. Trabalho entregue, muito bem, parabéns, tal, para você entender que eu já vi o seu trabalho, já corrigi o seu trabalho e a sua nota está computada. Ô, professor, mas eu mandei hoje, você só me deu a resposta sexta-feira. Gente, vai depender do tempo de espaço que eu tenho, certo? Então, a carga de aulas minha é muito grande, mas mesmo assim, mesmo até após o trabalho, eu finalizo aí, eu analiso os trabalhos de vocês. Beleza? Então, fique tranquilo. O trabalho foi enviado, não tenha dúvida. Mais tarde, mais tardar, ele vai ter a resposta e eu já mando uma mensagem de confirmação até assim. Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida? Ô, Pro, o meu trabalho da semana passada eu te mandei por e-mail e você não falou nada, chegou? Não te falei nada. Vitor, eu falei para o Bruno e o Vitor. Eu falei, porque acho que foi para o Bruno que eu falei. Já vi o teu trabalho, inclusive. Ah, tá. Então tá. Na verdade, o que acontece? O teu irmão que conversou mais comigo, falou, professor, eu mandei por e-mail, não sabia, tal. E aí eu respondi no dele. Não respondi no teu, porque eu achei que só o dele estava suficiente. Mas, enfim, eu vi sim, Vitor. Já corrigi, já foi computado, tá bom? Inclusive, esse trabalho, se você puder, não me manda por e-mail, gatão. Manda pelo WhatsApp, que aí fica mais fácil para me identificar. Beleza? Sabe por quê? Tá uma tortura, essa é a verdade, a olhar o meu e-mail. Sabe por quê? Todos os trabalhos do Classroom, ele vem para o meu e-mail. Então, por exemplo, o Elcio mandou um trabalho de educação artística, vem para o meu e-mail. A Carol mandou 4 trabalhos de uma vez só, de geografia, de história, de biologia e de matemática, vem para o meu e-mail. Então, assim, eu apago mais ou menos umas 250 mensagens por dia. Então, fica difícil olhar ali, tá? Por isso que eu peço para enviar no WhatsApp, que fica mais fácil. Beleza? Tranquilo? Joinha? Caio, uma pergunta. Fala, minha gatinha. Semana passada, como que eu não peguei quase nada, porque eu estava ocupada, essa atividade que você falou, a passada, onde você mandou? Você mandou pro Classroom? Eu mandei no grupo, gatinha, mas se você quiser, manda uma mensagem e enviar no meu WhatsApp particular, eu te mando o trabalho, já te mando por lá, você faz também, tá bom? Tá bom, tá. Beleza? Obrigada. É isso aí, não fica sem fazer não, tá bom? Ah, professora, eu não fiz. Legal, meu. Estava ocupada, não me importa, eu não preciso de justificativa. Eu quero só que vocês aprendam. Então, é isso aí. Não fez? Legal. Eu encaminho para quem não fez, faz, me entrega as duas e fica com nota de trabalho legal. Por quê? Porque essa nota vai contar como mais uma nota de vocês, né? Então, se você tiver uma nota legal lá, com certeza fica melhor. Tá bom? Nívia, estou aguardando a sua mensagem no meu WhatsApp para me encaminhar outra atividade para vocês. O restante da sala, vou encaminhar agora essa tabela lá no grupo da sala de vocês. Vocês já pega lá, já salva e, se possível, já começa a fazer para me entregar. Eu quero isso no máximo até segunda-feira, no período da nossa aula. Então, você tem aí bastante tempo para fazer, tá? Só uma coisa. Professora, eu acabei a atividade hoje, 10 horas da noite. Posso entregar às 10 horas da noite? É claro, galera. Você entrega a hora que você quiser. Eu estou sem sono, eu gosto de estudar de madrugada. Terminei a atividade 3 horas da manhã. Posso entregar? Claro, galera. Entregue a atividade. A única coisa que você não pode é deixar de entregar. Beleza? Tranquilo? Meus amores, fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Maravilhoso final de semana, porque a gente já não tem mais aula. Até segunda-feira com conteúdo novo.
Beijo, galera. Fiquem com Tchau, Deus. Pro.